professora Camila e na história de hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre o positivismo no mundo e também no Brasil. Comte dividiu a sociologia em dois campos fundamentais. O primeiro campo que ele estabeleceu foi a estática social, pois acreditava firmemente que os fenômenos sociais, assim como os de caráter físico, também obedecem leis. Comte considerou as diversas partes das sociedades que se veem como permanentes, como a economia, a família, a comunidade e também as várias relações entre elas, como a solidariedade e a divisão do trabalho, buscando estabelecer condições de existência para a própria sociedade. Nesse sentido, Comte queria estabelecer as leis gerais da ordem social e obter uma espécie de anatomia da sociedade. O segundo campo era chamado de dinâmica social. A dinâmica social, ou a ciência das leis do progresso, era dedicada ao estudo dos modos como as sociedades caminharam através das suas etapas de desenvolvimento e tinha como objetivo estabelecer as leis da mudança social por meio de fatores físicos, morais, intelectuais e políticos. Para Comte, essa dinâmica começava no estado teológico, avançava para o estado metafísico e atingia seu clímax no estado positivo, como vimos na videoaula anterior. Comte acreditava que os estudos do positivismo trariam ao homem todo o aperfeiçoamento moral e político necessário para sua evolução e para o seu progresso. Comte estabelece a dinâmica social e a estática social para dizer que o homem pode modificar a história e obter o desenvolvimento esperado. Para isso, ele define três instituições necessárias: a propriedade, a família e a linguagem. Propriedade são os bens acumulados pela humanidade em seu progresso e deixados como legado às próximas gerações. Família é a relação social indispensável para a solidariedade e a manutenção do respeito às culturas e às tradições sociais. Linguagem é o meio que proporciona a comunicação escrita ou falada. E por ser propriedade de capital cultural, pode promover condições de aquisição de capital material. No entanto, Comte não conseguiu com o positivismo estabelecer a ordem e o progresso desejados para a sociedade que estava se formando. O trabalhador, que em sua teoria haveria de progredir como fruto direto do seu trabalho, deixando um legado para sua família e desenvolvendo cada vez mais sua comunicação e linguagem, não conseguiu progredir com a aquisição de propriedade por ser produtor. Pelo contrário, recebia menos respeito do que o objeto que fabricava e não podia ter. E claro, o mesmo vale para as dinâmicas que envolvem a família e a linguagem, que mudaram muito desde aquele tempo. Outro fator importante é que os três estados, teológico, metafísico e positivo, não são sucessivos e, inclusive, podem coexistir. Comte também acreditava que as ciências foram se tornando positivas em uma ordem sucessiva: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Nessa ordem, seriam descritas numa progressão histórica, desde os pitagóricos com a mais abstrata das ciências, que é a matemática, até chegar na mais concreta, a sociologia do século XIX, com a visão que ele mesmo criara. Não é preciso aqui
fazer uma refutação dessa ideia de classificar as ciências, o que realmente é um absurdo. Mas vale ressaltar aqui a importância de colocar a sociologia em evidência para os estudos das ciências sociais. De fato, apesar do equívoco, Conte contribuiu para que essas ciências passassem a ser consideradas nos estudos acadêmicos e se tornassem imprescindíveis para o entendimento da sociedade e suas várias dinâmicas através dos tempos. A última obra de Conte foi a criação da religião positiva ou religião da humanidade. Esta religião tem crença exclusiva nas verdades científicas, se baseia em princípios cívicos e morais e cultua os antepassados que contribuíram com o progresso científico em um lugar de um Deus. As ideias de Conte influenciaram fortemente os estudantes brasileiros que residiam na França e pertenciam à elite dominante no Brasil. Vamos estudar agora o positivismo no Brasil. As ideias de Conte influenciaram o Brasil como a nenhum outro país no mundo, nem mesmo a própria França. Foi aqui no Brasil que o positivismo deixou suas marcas mais significativas. Essas marcas podem ser reconhecidas nos ideais da bandeira, ordem e progresso, no decreto dos feriados e na instituição do casamento civil, na separação da igreja e Estado, pois o Brasil é um país laico, na liberdade religiosa e profissional, na proibição do anonimato na imprensa e também na reforma educacional, a época da proclamação da República por Benjamin Constant. E chegamos ao final de mais uma história de hoje. Espero ter contribuído para os seus estudos sobre o positivismo. Até a próxima aula!